Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste a nossa aula. E na aula de hoje da disciplina de Laboratório de Engenharia Química 2, nós vamos continuar a nossa aula de como fazer uma apresentação, partindo hoje para a parte 2. Então, bora lá. Na parte 1 da nossa aula, a gente viu o primeiro passo para fazer uma boa apresentação e discutimos como a gente pode superar o medo de falar em público. Lá falamos um pouco sobre estratégias para atacar esse medo tão comum e alguns caminhos aí, possíveis para sanar essa deficiência. Na aula de hoje, que é o passo 2, nós vamos falar sobre a característica de preparar-se com antecedência para uma apresentação. Essa característica que é tão importante e que irá favorecer muito o nosso desenvolvimento dentro dessas práticas de apresentação. Nossas próximas aulas vão ser chamar a atenção para aquilo que é importante, a parte de preparo de slides e algumas dicas aí para o momento da apresentação. Então vamos nessa. A primeira pergunta que vem em mente quando a gente fala em preparar-se com antecedência é qual o prazo que nós devemos estabelecer para essa preparação. E essa é uma pergunta para a qual eu não terei a resposta aqui nesse vídeo para você. Primeiro, porque essa preparação com antecedência é uma característica muito peculiar e específica de cada pessoa. Algumas pessoas demandam mais tempo, outras pessoas demandam menos tempo de apresentação. Essa característica você vai construir dentro do seu entendimento pessoal ao longo do tempo e ao longo das apresentações que você vai realizar. Além disso, temos outra característica, que é a complexidade do público, a complexidade que você pode abordar o assunto com o público com o qual você vai estar falando. Isso, obviamente, altera as características da preparação e da característica da própria apresentação em si. Porque se você vai falar com um público extremamente preparado sobre um determinado tema, claramente você precisará de mais tempo de preparo para conseguir entregar uma palestra que traga informações que agreguem conhecimento a pessoas que já possuem um conhecimento bom sobre um determinado tema. Então é importante ter esse balanceamento e essa estrutura para encadear as ideias e construir uma preparação adequada com o prazo necessário para essa determinada construção. Quando a gente fala em preparar-se para antecedência, é muito importante que a gente tenha em mente que depois do medo de falar em público, a procrastinação na hora de preparar a nossa apresentação, ela aparece aí como o segundo maior problema nas apresentações de trabalho. É humanamente impossível que a gente consiga fazer uma boa apresentação no dia anterior ou na noite anterior à apresentação do trabalho. Isso acontece por quê? O domínio do tema desse trabalho, o domínio do conteúdo que a gente pretende apresentar, ele é fundamental para que a gente tenha segurança no momento de realizar a nossa apresentação e que a gente consiga abordar o nosso tema aí da forma mais adequada possível. Esse domínio do conteúdo é uma característica que a gente só irá conseguir se a gente tiver um tempo adequado de preparação, que a gente tiver um tempo de contato com essa apresentação para que a gente construa esse conhecimento da forma adequada. Depois que você tiver essa estrutura básica formada da sua apresentação, sobre o tema do seu trabalho, é muito importante que você reflita sobre qual informação que você pretende passar com a sua apresentação. Ou seja, aonde você quer chegar com a sua apresentação. Por exemplo, quando eu construí essa apresentação, meu objetivo direto era único, muito específico, que era conversar com vocês sobre algumas das características, perceptivelmente, que afetem a construção de boas apresentações de trabalho e apresentações aí acadêmicas. Então, esse é o resultado que eu gostaria de enaltecer para vocês. Como a gente pode chegar a esse resultado tendo como base a estrutura de problemáticas que a gente conhece e de situações que a gente vivenciou. Então é muito importante você saber aquilo que você tem de material e o caminho que você deseja percorrer com esse material até onde você quer chegar com o seu público. Esse é o preceito básico da preparação com antecedência dentro de uma informação de qualidade para uma apresentação. Então, pessoal, quando vocês conseguirem esse destino em mente, quando vocês tiverem esse caminho aonde vocês querem chegar, é muito importante que vocês construam um roteiro com os pontos, com os argumentos, com as etapas, com os procedimentos que vocês usaram e com todas as informações que vocês julguem necessárias para chegar de forma clara à conclusão do seu trabalho. Vou fazer um exemplo muito clássico aqui de aplicação de engenharia. Imagine que você tem um reagente A, você quer transformar esse reagente A em um componente B, um produto B.
Para isso você vai ter uma reação química. O que é que você precisa de informações importantes sobre isso para a sua plateia? Primeiro, quem é o componente A e quem é o componente B? Qual o interesse em transformar o componente A em componente B? Eu vou ter alguma agregação econômica dentro dessa transformação? Eu vou ter uma valoração econômica e fazer A virar B? Né? Você precisa trazer essas informações básicas iniciais. Depois disso, você precisa, ao longo do seu encadeamento de ideias, conversar com a sua plateia sobre quais caminhos existem para fazer A virar B. Dentro disso, qual caminho você selecionou para fazer A virar B e apresentar a estrutura desse caminho de forma detalhada à sua plateia. Então, é o caminho que você escolheu para chegar na transformação que você deseja. Você precisa apresentar os equipamentos que você usou para fazer isso, as características que você usou para fazer isso. Isso é o que a gente entende em aplicações de engenharia como procedimento experimental, basicamente. Após isso, você precisa apresentar aquilo que você encontrou como resultados nessa transformação de A em B, enfatizando tudo aquilo que você julgar importante e necessário para que a plateia entenda que a transformação aconteceu e a forma como qual essa reação aconteceu. Além disso, você precisa chegar a uma conclusão final, dizendo, foi válido transformar em B, o caminho que eu selecionei foi bom, foi ruim, com base nos resultados que você obteve. Então, esse encadeamento lógico que eu apresentei, muito simples, claro, com essa reação de A formando B, ele é aplicável e extensível a uma série de aplicações dentro de engenharia. Então é seguindo essa lógica que a gente consegue encadear as ideias e preparar uma apresentação aí razoavelmente adequada dentro, claro, desse caminho lógico de encadeamento que eu estou comentando com vocês. É muito importante também que vocês não tenham dúvidas sobre nenhum dos pontos que você julgue necessário e importante ao desenvolvimento do seu trabalho. Sane essas dúvidas, né, que costumam aparecer aí no momento que a gente está preparando a nossa apresentação, pois elas podem ser dúvida também de algum dos membros que estão lá assistindo a sua apresentação. Isso pode gerar um momento de muito desconforto e até mesmo algumas vezes de pressão para você durante a sua apresentação. Então sempre chegue lá sem dúvidas em relação àquilo que você fez, àquilo que você construiu, para que você consiga aí no final trazer uma apresentação que agregue informações e conhecimentos a todos sem passar aí nenhum desconforto nesse caminho. É muito importante, como eu falei para vocês, né, que a gente tenha essa preparação com antecedência. Eu também disse, não tenho um prazo para passar para vocês. Né? Já fiz preparações aí que duraram um mês, preparação que duraram 8 dias, 9 dias, mas nunca me ocorreu de preparar uma apresentação que eu tivesse assim, fiz uma boa apresentação hoje, que eu tivesse essa percepção, e isso acontecesse com menos de uma semana de preparo. Então, esse aqui é um prazo que eu estipulo aí como mais ou menos o mínimo para que a gente consiga fazer uma preparação adequada para uma apresentação. Esse é o tempo que vai levar para que você veja, né, realmente os dados que você possui, que você deseja apresentar, que você amadureça os conceitos em relação a esses dados, que você compreenda esses dados, que você tenha tempo para sanar suas dúvidas em relação àquilo que você quer falar e que você entregue no final uma apresentação aí com efetiva qualidade. Por fim, pessoal, era isso que a gente tinha para comentar nessa aula tópico aqui de hoje, da nossa disciplina de Laboratório de Engenharia Química 2. Espero que tenha ficado claro aí essa característica de preparação com antecedência, os principais pontos de interesse nesse tipo de preparação e aquilo que a gente tem que ter aí como estrutura básica de funcionamento dentro disso que eu falei. Na próxima aula da gente, a gente vai conversar um pouco sobre como a gente consegue chamar a atenção para aquilo que realmente é importante dentro da nossa apresentação. A gente se encontra então na nossa próxima aula. Obrigado por ver esse vídeo e até lá.